Oi meninas, boa tarde, bom dia. Eu não sei que hora que vocês vão estar vendo esse vídeo. E como prometido, eu estou voltando aqui para mostrar para vocês, explicar para vocês como é que foi meu processo da minha primeira cirurgia. E vou aproveitar, já vou falar da segunda cirurgia também. A terceira cirurgia eu vou deixar para um outro vídeo, porque ela teve uma outra leitura, uma outra pegada. Então, ela não é tão simples como é saber a primeira e a segunda cirurgia. Então, como que eu descobri que eu estava com esses nódulos, né? Eu descobri fazendo autoexame no banheiro. Então, sabe aquele autoexame que passa na televisão para a gente fazer? Então, a gente tem que fazer, a gente tem que ficar atenta, a gente tem que conhecer nosso corpo. E como que a gente conhece o nosso corpo? Tocando, observando, analisando se tem alguma diferença do mês passado para esse, para a semana passada para esse. É assim, com um olhar atento, que a gente pode evitar um monte de problemas. Então, eu descobri fazendo autoexame no chuveiro, né? Na hora que você toma banho, você passa um pouco de sabonete, que a sua mão vai deslizar melhor, e você faz todo aquilo que a gente já aprendeu a fazer, né? Quem ainda não sabe como fazer, dá uma olhadinha no YouTube, eu vou ver se eu consigo um vídeo para disponibilizar. E também sempre olha axilas também, para ver se tem alguma bolinha, algum glande aumentado. Então eu descobri assim. Com isso, eu lembro que já era próximo do final do ano, e vocês sabem que médico no final do ano é uma loucura conseguir vaga. E eu consegui uma vaga no consultório do São Luís. O São Luís Hospital, eles têm um consultório que tem alguns médicos, algumas especialidades que atendem e que já trabalham dentro do São Luís e acabam te auxiliando. Então, de certa forma, são profissionais bem qualificados e com bastante desenvoltura para ajudar a gente. Então, quando eu percebi aquele nódulo, era um nódulo diferente de todos que eu já tinha. Por quê? Ele era um nódulo duro. Como assim um nódulo duro? Parecia um prego. E os outros nódulos que eu tive desde os meus 23 anos, que nem eu falei, eles eram molinhos, parecia uma bolinha de gordura, sabe? Ele se movia. E esse não. Ele era um prego, como se fosse um prego, uma coisa bem durinha, e ele não se locomovia. Então a gente sabe que quando o nódulo ele é duro, tipo uma rocha duro, feito um prego, que nem eu falei, não é bom sinal. Não é bom, não é bom a gente esperar e aguardar. Então, quando eu descobri esse nódulo, eu lembro até que eu comentei com uma ex-chefe que eu tinha na empresa na época, e eu entrei na sala dela e eu lembro como se fosse hoje. Eu falei assim, nossa, eu tô com um nódulo diferente de todos que eu já tive. E a conversa foi, e ela sugeriu, né, eu já ia fazer isso mesmo, marcar médico. A maioria das mulheres que não passam por essa situação, iriam agendar um ginecologista. E eu passei por ginecologista, como passo todo ano, em toda até a minha vida ativa sexualmente, né, que a gente tem que estar acompanhando, né. Então, eu passei por todo esse processo com o ginecologista, mas quem cuida mesmo quem tem esse cuidado, essa experiência e que deve cuidar das mamas quando ela apresenta alguma dúvida, algum problema que a gente tenha, é o mastologista. Então, o mastologista, ele está preparado e ele estudou para nos guiar e nos mostrar o melhor caminho que a gente vai seguir diante do que foi exposto e diante do que foi notado no seu corpo. Então eu marquei um mastologista lá no consultório do São Luís, eu passei nele, aí eu cheguei e falei para ele assim, eu tô sentindo esse nódulo, ele falou assim, vamos fazer uma mamografia, uma ultrassom, para a gente ver. A gente sabe que mamografia é preconizado pelo SUS ou pelas entidades os órgãos que atuam nessa área, estão acima de 40. Mas como eu já tinha um histórico,
E esse nódulo era muito duro, ele pediu uma ultrassom e uma mamografia. E quando eu fiz na mamografia, por incrível que pareça, não deu nada. E na ultrassom, deu que era um cisto. Mas como podia ser um cisto se eu sentia ele tão durinho e ele estava lá? Eu sentia a bolinha no meu peito direito. E falei, meu Deus, como é que pode? Né? Aí eu voltei no mastologista para levar o resultado, né? Aí eu falei para ele, como pode? A mamografia não ter dado nada, a ultrassom, e eu estar sentindo esse nódulo. Eu quero fazer um parênteses aqui para a importância da mamografia. No meu caso, não deu nada. Como toda mamografia que eu faço, não aparecem os nódulos. Ah, mas por que? Mamografia é ruim? Nunca. A mamografia é a que nos protege. A mamografia, ela é responsável pelo número menor de mortes no câncer, porque ela pega o menor nódulo possível, de milímetros. Então, é um recurso super importante, é recomendado e você tem que estar atenta se você precisa fazer. Se você está acima de 40 ou se você já sente um nódulo, sempre trocando ideias com o seu médico. O médico sempre vai nos orientar porque é o melhor. Vale colocar também que eu tenho mamas densas. Então, o fato de eu ter mamas densas dificulta na mamografia do médico conseguir visualizar o nódulo. Então, vamos ficar atentas, né? E vamos fazer o exame. Mamografia é indispensável. Com isso, o médico me passou uma ressonância. Eu nunca tinha feito ressonância das mamas. E eu vou dizer para vocês, não é um bicho-papão. Ao contrário. Você deita com os seios para baixo, tem um suporte que eles fazem a ressonância, né? Passa lá a maquininha, passa a ressonância. E em certo momento, no meu caso, eles colocaram contraste para ver melhor. E assim saiu a minha ressonância. Quando ficou pronto, demora aí uns 7 dias, 5 dias, não lembro mais, eu levei de novo para o mastologista. E lá constou um nódulo de 1 centímetro 1,2 na mama direita, com as características características bem redondinhas, né? Que seria aquele nódulo benigno, né? Quando o nódulo ele é especulado, né? Quando ele tem várias ramificações, ou quando ele não é bem redondinho, bem definido, é um nódulo sugestivo. A médica laudou como Bihards 3. Bihards 3 é aquele nódulo considerado provavelmente benigno. Ele só tem 2% de chance de ser maligno, mas existe uma chance. Agora, como que a gente fica tranquila sabendo disso, né? Que é provavelmente. Mas a conduta médica é esperar 6 meses depois daquela data, acompanhar e 6 meses repetir, para ver se o nódulo se mantém da mesma estrutura e tamanho, e, se necessário, partir para uma outra conduta. No meu caso, como eu já tinha nódulos há muito tempo, o médico sugeriu eu fazer uma biópsia e na biópsia ver o que melhor o que tinha dado. Aí eu fiz a biópsia mais 15 dias. E olha vocês, o tempo que a gente tem que se dedicar e o quanto a nossa cabeça fica meia ruinzinha esperando, porque a ansiedade toma conta da gente, né? Porque, o que será que eu tenho? Como que eu tenho, né? E qual o grau da situação, né? Em que momento eu me encontro diante desse BIHARTS 3 e desse processo. A biópsia veio com o resultado, depois de uns 15 dias mais ou menos, com um resultado, como se não tivessem certeza. Então, foi aquele resultado duvidoso que ele não dava garantia e ele sugeria uma cirurgia para tirar todo o nódulo, toda a lesão, para fazer uma biópsia de todo o nódulo e assim determinar se era benigno ou maligno. Isso foi feito. Depois de 20 dias, mais ou menos, eu estava operando da mama direita. Aí o médico, ele é um ótimo profissional,
e ele fez um corte assim do lado da auréola, porque estava próximo o nódulo, e ele retirou um quadrante, né? Então, o quadrante é como se tivesse uma pizza, divide em 4 e tira uma parte onde está o nódulo. Foi o que o médico fez. Eles tiram com uma margem de segurança que é para evitar que você tenha problema e tem que passar por uma nova cirurgia caso dê positivo para um nódulo maligno. Foi o que foi feito. O médico tirou, eu fui para casa. A recuperação assim é muito boa, é muito rápida. O que eu fiz chama-se quadrantectomia, ou seja, tirou uma parte do meu nódulo e remodulou toda a minha mama com a própria massa que eu tinha da mama e um pouquinho da massa do ombro. Então ele remodulou e ficou assim perfeito. Você não tinha diferença. E vale lembrar que eu tenho silicone. Só que o meu silicone foi colocado atrás da massa da mama. Então, a massa está à frente. Então, toda vez que eu faço o exame, a primeira coisa que é visto é essa massa que fica na frente do silicone. E o médico, quando tirou uma parte, que nem eu expliquei. Fui para casa no dia seguinte ou no mesmo dia, tipo assim, depende. Se você faz pela manhã, você consegue ir para casa à tarde. E conforme o seu estado, né, se você tem uma doença também fora esse problema da mama, o médico vai analisar. Mas possivelmente, se você fizer de manhã, à noite, no mais tardar, você está indo embora ou no outro dia pela manhã. O médico passa no quarto. Então o médico me liberou, fui para casa. A recuperação é muito boa, é fácil, porque eu só não podia levantar o braço até a altura do seio. Então do seio para baixo eu conseguia mover e não podia pegar peso, não podia por 40 dias, eu não podia pegar peso, eu não podia levantar esse braço, né? Não podia fazer exercícios. Então era uma recuperação contida. Eu fiquei 15 dias de atestado, porque você precisa ficar em casa para se recuperar. Ainda mais a gente que trabalha hoje muito no computador, digitando, e isso dá diferença, né? Fica dolorido. Eu vou explicar para vocês que na minha cirurgia 3, tudo que eu passei por não ter feito o repouso corretamente. Então, eu fiz a cirurgia em 2019 a primeira e 2020 a segunda. Nós estamos falando das duas. E nas duas eu tive esse problema com a biópsia. Foi indefinido. E na segunda cirurgia, o meu resultado de biópsia, eu passei pelo processo tudo de novo, né? Que apareceu um outro nódulo para a segunda cirurgia. O mesmo processo. Apareceu um outro nódulo na mesma mama, próximo de onde estava aquele. E eu tive que ir para a cirurgia de novo, porque era um nódulo suspeito. Era Bihartz 3, mas era um nódulo suspeito. Voltou o resultado da biópsia pós-cirurgia como uma lesão esclerosante. Então, ela aumenta o teu risco para câncer de mama. Então, é necessário, é recomendado retirar a lesão e retirar um nódulo com margem de segurança para evitar algo pior. Foi o que foi feito. E a minha segunda cirurgia também foi super tranquila. O médico cortou o outro lado da auréola, porque era do outro lado um nódulo novo. E ficou tudo bem. Sim, perfeito. Não tinha diferença na minha mama. O médico trabalha muito bem. E a quadrantectomia, que é a cirurgia que eu fiz, é uma cirurgia relativamente simples. E só precisa ficar 15 dias em casa, descansar e tomar os cuidados, tomar os remédios certinho e fizer acompanhamento. Então, resumindo, primeira e segunda cirurgia, nódulos descobertos por mim, através da ressonância, o médico conseguiu visualizar. Passei por 2 cirurgias, em 2019 e 2020, na primeira e na segunda cirurgia. Foi o mesmo médico que fez, que me acompanha. Se alguém quiser saber o nome do médico, escreve aí no comentário que eu vou passar o nome dele e o contato para você marcar uma consulta, você vai amar. Ele é profissional assim de primeira. E basicamente eu fiquei bem assustada, né? Eu fiquei assustada na época, você vai para uma cirurgia, você não sabe exatamente o que vai acontecer, o que é aquilo que está dentro de você. Mas nas 2 cirurgias, meu nódulo, ele era benigno. E eu me recuperei bem. Depois eu tive mais umas cirurgias, eu tive mais 3 depois dessas 2, que eu vou dividir com vocês. Se inscreva no canal, é importantíssimo que você se inscreva no canal, tem um botãozinho aí.
curta o vídeo, deixa algum comentário que você queira, fazer alguma pergunta, alguma dica, se gostou ou não gostou do vídeo, super importante para que o YouTube entenda, o algoritmo entenda que esse vídeo ele é relevante, ele é importante, e entregue para mais mulheres, porque essa é a ideia do canal, compartilhar, dividir para conquistar. Então a gente divide e conquista. Então divida com a sua amiga, com a sua prima, com alguém da sua família, alguém que está passando por isso ou alguém que está preocupado com isso. Logo, logo eu vou soltar o vídeo da minha terceira cirurgia. Um beijo para vocês, até a próxima.